Cultivo Online, capítulo 253. Exame de discípulos do Tribunal Interno. Depois que Min Li saiu, Yuan voltou para dentro de sua casa e voltou a treinar seu sentido divino. No entanto, nem mesmo uma hora depois, ele ouviu a porta ser batida novamente. Quem é desta vez? Yuan murmurou enquanto ia abrir a porta. Você é o discípulo Yuan? Uma mulher de meia idade vestindo vestes de anciã da seita estava do lado de fora de sua porta desta vez. Sim, eu sou. Yuan assentiu. Estou aqui para notificá-lo de que o exame de discípulos do Tribunal Interno começará amanhã de manhã, e você deve estar presente no pico Jade antes do nascer do sol ou será reprovado automaticamente. Pico de Jade antes do nascer do sol, certo? Estarei lá, obrigado, Yuan disse ao ancião da seita. O ancião da seita deixou o local pouco depois. Depois de deixar a casa de Yuan, a anciã da seita suspirou para si mesma. Esta é a primeira vez que notifico um discípulo dessa maneira. Não tenho escolha a não ser fazê-lo. Yuan voltou para seu quarto depois e murmurou. Discípulo do pátio interno? Eu meio que quero experimentar um pouco mais a vida como um discípulo do pátio externo, mas realmente não sei se há mais alguma coisa que eu possa fazer como um discípulo do pátio externo. Discípulo da corte que um discípulo do pátio interno não pode fazer. O irmão Yuan é uma existência anormal. Mesmo que você tenha o título de discípulo do pátio externo, você realmente não é tratado como tal e já é poderoso demais para experimentar a luta que outros discípulos do pátio externo devem suportar. Xiao Hua disse a ele. É mesmo, mas não há nada que eu possa fazer sobre isso. Que pena, Yuan suspirou. Quando o irmão Yuan viajar para os céus superiores, onde há mais gênios, você poderá experimentar a luta pela qual algumas pessoas passam, ou não, já que duvido muito que alguém tão talentoso como o irmão Yuan lutaria em qualquer coisa relacionada a cultivo. De qualquer forma, participarei deste exame e me tornarei um discípulo do pátio interno amanhã. Por enquanto, vamos continuar nos concentrando em treinar meu sentido divino. Assim, Yuan voltou ao seu treinamento. Assim que o sol começou a se pôr, Yuan desconectou-se do jogo e esperou o retorno de Meixiu. Claro, ele tentou ativar seu sentido divino novamente, mas sem sucesso. Depois do jantar, ele disse a ela: Meixiu, vou ficar no jogo esta noite, pois haverá um evento amanhã de manhã e não quero acordá-la mais cedo do que já acordou. Está tudo bem, não me importo, sua saúde é mais importante para mim. Quando você precisa entrar no jogo? Meixiu perguntou a ele. Tem certeza? Posso simplesmente continuar no jogo. Não é a primeira vez que faço isso, de qualquer maneira. Claro, Yu-Ho aprovou isso também. Se a jovem também permitiu, então, Meixiu disse. Então ela continuou após uma breve pausa. E o café da manhã? Você vai perder o café da manhã nesse ritmo. É apenas uma refeição? Ficarei bem. Além disso, estarei no jogo, então não sentirei fome. Eu entendo. Então boa noite, Yuan. Boa noite. Depois que Yuan entrou no jogo, Meixiu foi fazer suas próprias coisas antes de adormecer. Dentro do jogo, Yuan passou a noite inteira treinando seu sentido divino. Irmão Yuan, o alcance do seu sentido divino aumentou quase uma dúzia de metros desde que você começou a treinar. Nesse ritmo, não demorará muito para que você me supere, irmão Yuan. Xiao Hua disse. Você está exagerando, Xiao Hua. Levarei anos até que eu consiga alcançá-lo. Yuan suspirou. Xiao Hua olhou para Yuan e piscou os olhos atordoada. Se Yuan tivesse conseguido atingir o ápice do guerreiro espiritual em apenas algumas semanas como um mortal que nunca cultivou antes, só podemos imaginar o que ele poderia alcançar em alguns anos. Talvez ele possa até ascender ao mais alto dos céus e ficar no auge deste universo. Xiao Hua de repente se virou para olhar pela janela e disse. Irmão Yuan, está quase nascendo. Ah, certo, quase esqueci. Obrigado por me lembrar, Xiao Hua. Assim que Xiao Hua entrou no colar, Yuan foi até o pico de Jade, que ficava a apenas alguns minutos de distância se ele corresse. Enquanto isso, no pico de Jade, já havia mais de 100 discípulos do pátio externo reunidos lá, todos se preparando para fazer o exame de discípulos do pátio interno. E poucos minutos antes do sol nascer totalmente, Yuan chega ao pico de Jade, sendo a última pessoa lá. Dito isso, como quase todo mundo chegou com horas de antecedência e alguns até dormiram lá a noite toda com medo de perder o exame, Yuan estava destinado a ser o último a chegar. Os outros discípulos franziram a testa quando viram Yuan chegando pouco antes do prazo. Aos olhos deles, era porque Yuan não se importava o suficiente com o exame, por isso ele estava agindo de forma tão despreocupada. Che, por que alguém assim está participando do exame? Ele está desprezando todos nós com sua atitude despreocupada. Certo, olhe para o rosto casual dele. É como se ele estivesse dando um passeio em um parque ou algo assim. Esqueça-o, pessoas assim não passarão pela metade do exame. Em outras palavras, ele não se tornará um discípulo do pátio interno. HMPH, eu gravei o rosto dele em minha alma. Espere até eu me tornar um discípulo do pátio interno. Com certeza lhe ensinarei uma ou duas lições sobre seu comportamento. Para esses discípulos do pátio externo que treinaram durante anos e suportaram inúmeras provações para chegar a este ponto, tornar-se um discípulo do pátio interno é algo profundamente significativo e honroso. Sendo o exame de discípulos do pátio interno o caminho sagrado que os levará a essa posição,
E por alguém agir de forma tão indiferente neste exame sagrado era uma blasfêmia. Até mesmo um tapa na cara.